Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje é 24 de dezembro de 2021 e é véspera de Natal, né? Eu sempre ouvi falar desde criança que Natal se comemora na véspera. E é verdade, Natal se comemora na véspera, né? A gente aguarda a meia-noite, né? A virada. E aí sim, dia 25 é o dia do Natal, né? Eu gostaria de aproveitar essa passagem, né? Esse rito de passagem, essa festa natalícia, né? Em que se comemora o nascimento de Cristo, né? De modo mais especial do menino Jesus, né? Que eu acho muito interessante esse arquétipo também da criança divina, né? Que esse ano eu pude inclusive vislumbrar diversas vezes aqui na clínica quando eu atendi crianças e alguns adolescentes também, né? Eu gostaria de falar um pouco nessa ocasião de Natal sobre Cristo, né? Sobre Jesus Cristo como um símbolo que aponta para o inconsciente coletivo, né? Jesus Cristo como um arquétipo, como um padrão psicológico culturalmente representado, coletivamente representado e culturalmente herdado, né? E que aponta no inconsciente coletivo para as camadas mais profundas da nossa existência e da nossa vida. Tá? O nome do minicurso desse fim de semana é Cristo, símbolo do si mesmo. Tá? É, Quando a gente pensa, né, a psicologia do Jung, e muitas vezes, né, as pessoas confundem a psicologia do Jung com a espiritualidade, tá? É, uma vez aqui, né, recentemente, eu fiz uma crítica, né, objeção à epistemologia junguiana, né, a própria forma como Jung cria seus conceitos, né, porque Jung utilizava-se de conceitos religiosos, né, na sua psicologia e nos faz pensar psicologicamente a partir de matrizes religiosas. Tá? A própria ideia do si mesmo, do self, né, que é tão importante na clínica do Jung, né, fazer revelar o self. Para Jung, a meta da vida não é ser feliz, a meta da vida é tornar o si mesmo presente, tá? Revelar o si mesmo. Né? E você só se torna si mesmo, você só percorre o caminho da individuação perante o self. Né? Jung utilizava-se de argumentos religiosos sem nunca, no entanto, ser teólogo. Tá? Primeiro que, ainda fazendo uma objeção à epistemologia do Jung, se Jung é um autor tão confuso em algumas de suas passagens, né? Como, por exemplo, utilizar o termo libido, que já era usado pelos psicanalistas para descrever um outro tipo de fenômeno, que é a energia psíquica, ou utilizar o termo arquétipo, que já era utilizado pelos filósofos platônicos há 2500 anos, para descrever, né, aquilo que ele considera como sendo os padrões de comportamento historicamente, culturalmente, coletivamente herdados pela filogênese humana, né, o chamado Partner Behaviors. Tá? Se Jung se utiliza de conceitos religiosos em sua obra, pelo menos isso nos dá a possibilidade e a necessidade de revisitar o tempo todo os fundamentos do próprio método científico, ou seja, da própria epistemologia. Porque sempre que a gente está no cenário de uma confusão epistêmica, é necessário fazer distinções. O próprio Aristóteles já ensinava isso no órgão. Tá? É, é um trabalho de desambiguação. Né? Então, se há algumas confusões na obra do Jung e que gera confusões terminológicas e que gera debates, alguns deles ociosos, né? Alguns desses debates infrutíferos,
pelo menos nos convida, né, nos intima até a pensar os fundamentos do próprio método científico, né, da própria epistemologia. É uma oportunidade que a gente tem de sempre rever. Tá? Mas o Jung fala de religião, fala, por exemplo, de Cristo, e o que vai ser esse minicurso não é nem 10% daquilo que o Jung escreveu sobre o Cristo. Não é nem de longe, não esgota nem de longe a psicologia que Jung escreveu, desenvolveu para explicar o cristianismo. Né? E não esgota nem a parte infinitesimal do que é a própria imagem arquetípica do Cristo, uma vez que nós ainda nos movemos historicamente por meio de um padrão psicológico cristão, tá? Que aparentemente perdeu força, aparentemente se enfraqueceu, aparentemente envelheceu, mas que ainda é muito vivo em várias comunidades humanas, tá? E que ainda é o mito vivo do Ocidente. Né? Na aula 1, a gente vai conversar um pouco sobre isso, quando Jung fala que Cristo ainda é o mito vivo da nossa época. Tá? E qual a diferença entre teologia e psicologia? Uma vez que tanto a teologia quanto a psicologia falam da alma. Tá? Bom, eu criei um critériozinho para distinguir psicologia de teologia, e o próprio título dessa aula, né, que é um seminário, né, que a gente vai plantar sementes aqui, dessa aula, desse minicurso, desse anúncio do minicurso, já é a resposta, né? Porque o critério que eu utilizo é o seguinte: se você fala que o si mesmo é símbolo de Cristo, você é teólogo. Isso é teologia. Porque você concebe Cristo como um ente metafísico necessariamente existente. Tá? E faz da representação psicológica apenas uma reprodução de um dado objetivo da experiência, que transcende a própria experiência psicológica. Mas se você fala que Cristo é símbolo do si mesmo, você está tomando um padrão arquetípico, um padrão psicológico inato no ser humano que atravessa os séculos, que atravessa as experiências humanas há milhares de anos, como um molde, a matriz psicológica dessa representação coletiva, desse arquétipo. Nesse sentido, você é psicólogo. Nesse sentido, você está fazendo um discurso psicológico. Né? E é isso que Jung faz. Para Jung, o si mesmo não é símbolo de Cristo, embora para Jung o si mesmo, que ele chama de self, mandala psíquica, é apenas potencialmente empírico. Há um aspecto do self que nós podemos estudar na clínica, que nós podemos estudar cientificamente, e há um outro aspecto do self que não é empírico, e que esse sim deve ser estudado pelos metafísicos, pelos filósofos, pelos teólogos. Né? A imagem do si mesmo que a gente estuda na clínica é a imagem potencialmente empírica, que se traduz enquanto possibilidade de experiência, e de experiência que se manifesta a alma. Né? O Cristo como símbolo do si mesmo, como símbolo da imago Dei. Tá? Não sei se ficou evidente a diferença. Né? Ou seja, Jung não tem como provar a existência metafísica de Cristo, Jung não vai fazer religião nesse sentido, não vai desenvolver uma crença sobre a existência metafísica do Cristo, não vai fazer teologia, mas vai comentar de diversas formas sobre como esse arquétipo luminoso ainda existe e atua na alma humana. Né? Jung era um protestante por formação, mas muito crítico do próprio protestantismo e principalmente do protestantismo oficial, por conta da iconoclastia histórica do movimento protestante. Isso é várias ramificações. Jung chegou até a dizer que o diabo ri das várias gradações e
é, diferenciações dentro do campo cristão, né? Ou seja, da divisão cristã que o protestantismo causou, onde há diabo existe divisão, né? Diabolos é aquele que divide. E Jung tem um especial interesse, né? Pelo simbolismo católico e pelo simbolismo das imagens, né? Da iconografia cristã, certo? Ah, a gente vai conversar sobre a psicologia desse arquétipo, como esse arquétipo nos toca hoje, tá certo? É um arquétipo da religião ocidental. Interessante que quando eu fiz um mini curso aqui sobre o símbolo da transformação na missa, eu fiquei até um pouco preocupado assim, poxa, será que vai ser um mini curso sobre religião, assim, no sentido doutrinário? Não, não foi, né? Será que vai ser um mini curso sobre catolicismo? Não foi. Não foi sequer um mini curso sobre missa, embora eu tenha falado muito do rito, do ponto de vista psicológico. Então foi um mini curso de quê? Foi um mini curso de clínica, como são todos os mini cursos aqui. Principalmente porque eu gosto muito de desenvolver os casos clínicos. Não para criar regras gerais, porque o individual não importa perante o genérico e o genérico não importa perante o individual, é uma antinomia fundamental que o Jung apresenta na prática da psicoterapia, mas porque é necessário mostrar como o nosso saber é uma reflexão sobre o nosso fazer. E aí é necessário mostrar o fazer. E esse fazer é a clínica. Tá? E os casos clínicos que a gente encontra. Tá? É, Desse modo, pensar a imagem do Cristo é pensar, como vocês vão ver, a integração dos opostos, né? Para o Jung, nós somos crucifixados, né? Não crucificados, né? Crucifixados, que é diferente de crucificados, né? Pela sombra, que é aquele aspecto da nossa personalidade que nós não reconhecemos em nós, que nós projetamos nos outros nós, para que a projeção seja fonte de consciência, ou seja, para que nós possamos assimilar conscientemente, mas nós não assimilamos a sombra conscientemente como algo nosso, e sim como algo que existe no outro. Tá? Nós somos crucificados pelo próprio outro, em sua radicalidade, em sua alteridade, e nós somos crucificados, né, ou crucifixados, né, pela mais radical experiência de alteridade, que é o próprio inconsciente coletivo e seus infernos, né, suas funções inferiores. Tá? Ah, Outro dia eu estava vendo um Jungiano falando no YouTube, e ele dizendo que Jung não trabalhava transferência, Jung não trabalhava transferência, trabalhava sim. Porque dos mecanismos de defesa que Jung desenvolveu, né? Assim, o Freud lançou escreveu, né, sobre vários mecanismos de defesa, a repressão, a projeção, a negação, né? A transferência. Jung manteve pelo menos dois, a transferência e a projeção, né? E a transferência é um caso particular da projeção, sem o qual não existe análise, inclusive. Então, para esse mini curso, eu gostaria de indicar pelo menos dois livros, né, do próprio Jung. Esse aqui, volume 16/2, Aberração, Análise dos Sonhos e Transferência, principalmente o capítulo chamado A Psicologia da Transferência, certo? E o volume 9/2, né, 9/2, Ion, tá? É, que é um livro, é um volume, né, das obras completas muito conhecidas, né, muito famoso. Que é justamente esse capítulo aqui, Cristo, símbolo do si mesmo, que dá, por sinal, título ao nosso minicurso, certo? Cristo, símbolo do si mesmo. Tá? Tá daqui tudo anotado já. Cristo, símbolo do si mesmo. Então eu convido vocês a entrarem nessa meditação de Natal, né? O significado psicológico da imagem do Cristo, da imagem arquetípica do Cristo. Não é um minicurso sobre religião, não é um minicurso sobre teologia.
É um minicurso sobre psicologia clínica e é um minicurso sobre clínica, tá? É, Convido vocês a participar e se vocês conhecerem alguém que se interesse pelo assunto, tá? Por favor, indique, tá? Esse minicurso, tá bom? É isso aí, pessoal. Tamo junto nesse Natal, continuando sempre a estudar a psicologia do Jung, tá bom? Abraço.